O assunto tratado na aula de hoje é sistemas de equações do primeiro grau. A definição de sistema é dada por conjunto de equações do primeiro grau com duas incógnitas. Esse conjunto de equações podem ser 2, 3, 4, várias soluções. Aqui trataremos apenas duas equações com duas incógnitas. O que significa isso? Com duas letras, x, y, z, eu posso escolher qualquer letra do alfabeto para representar essas equações. Uma informação importante é que existe apenas uma solução que satisfaz ao mesmo tempo as equações que compõem o sistema. E essas soluções são chamadas de soluções do sistema. Como assim? No sistema abaixo apresentado, x mais y igual a 14 e 2x mais y igual a 24, eu poderia ter, se eu levasse em consideração apenas a primeira equação, né, x mais y igual a 14, eu poderia ter, por exemplo, 10 mais 4, que me resultaria em 14. Eu poderia ter 13 mais 1, que também resultaria em 14. Então, aqui, eu teria mais de uma solução possível para poder resolver essa equação. Isso não acontece no sistema, porque existe apenas um resultado que vai satisfazer as duas equações ao mesmo tempo. Para a resolução do sistema do primeiro grau, existem dois principais métodos que vamos tratar nessa aula. O primeiro deles é o método por substituição. O que eu vou fazer para poder resolver o sistema utilizando esse método de substituição? Primeira coisa, eu vou nomear as equações que compõem esse sistema. Eu vou chamar essas equações de 1 e 2. O segundo passo é escolher a equação mais simples. Então, eu vou olhar para essas equações que estão no meu sistema e vou dizer qual delas é a mais simples. Eu olhando para o sistema, eu consigo perceber que a primeira é a equação mais simples. Então, eu vou escolher essa equação. Terceiro passo, eu vou isolar o x ou o y. Como que eu vou saber qual que eu vou isolar? Eu vou escolher qual que eu vou isolar. No caso, eu escolhi fazer que x é igual a 14 menos y. Por quê? Porque esse y da equação passa para o outro lado da igualdade, invertendo o sinal. Se ele é positivo, então ele vai vir para o outro lado negativo. Por isso que ficou x é igual a 14 menos y. Beleza. Qual que é o meu quarto passo agora? Eu vou pegar essa equação aqui e vou substituir na outra equação que eu não fiz nada com ela, que no caso é essa equação aqui. Então vamos lá. Aonde tem x nessa segunda equação, eu vou escrever 14 menos y. Então, ó, 2 que multiplica 14 menos y mais y é igual a 24. Por quê? Porque esse 14 menos y aqui, ó, é quem representa justamente o x. Olha ele aqui na equação, ó, 2x. O mais y eu apenas repeti, igual a 24, eu também apenas repeti. Segundo passo agora para poder resolver essa equação, eu vou aplicar a propriedade distributiva da multiplicação. Então, 2 que multiplica 14, menos 2 que multiplica y. Então, 2 que multiplica 14 vai dar 28. 2 que multiplica menos y, menos 2y. O mais y eu vou repetir e o 24 também, porque eu não fiz nada com eles. Próximo passo agora é continuar resolvendo essa equação. 28, eu vou repetir, 28, e aqui, ó, eu vou resolver essa conta, né? Menos 2y mais y me resulta em menos y. Então, eu coloco ele aqui, menos y. Isso tudo é igual a 24. Qual o próximo passo agora? Eu vou isolar. O menos y vai permanecer desse lado, e tudo que é número e está desse lado esquerdo da equação, eu vou passar para o lado direito da equação, ou seja, para o lado da igualdade, invertendo o sinal. Então, se 28 é positivo, ele vai passar para o outro lado da igualdade negativo. Foi exatamente isso que aconteceu aqui, ó. Menos y é igual a 24 menos 28. Bom, 24 menos 28 vai dar um número negativo, né? Menos 4. No entanto, o y é negativo. Então, se o y é negativo e o valor dele também é negativo, eu posso multiplicar os dois lados por menos 1 e esse valor, então, fica positivo. Y, então, eu descobri que ele tem um valor igual a 4. Beleza? Agora, eu preciso de descobrir quem é o valor de x. Então, eu vou pegar esse valor, y igual a 4, e vou seguir esse passo aqui, ó. Eu vou voltar e substituir na equação. Onde eu vou substituir ela? Eu escolhi substituir nessa primeira equação aqui, porque é muito mais fácil de resolver.
Então, x é igual a 14 menos y. Quanto vale y? Y vale 4. Então, 14 menos 4, 10. Então, a resposta, né, a solução do meu sistema é x igual a 10 e y igual a 4. Para o segundo método de resolução do sistema, temos o método da soma. Vamos seguir o passo a passo. Assim como no método da substituição, eu vou nomear as equações. Então, chamei-as de 1 e 2. Também vou escolher a equação mais simples para poder aplicar o método. Eu escolhi a primeira equação porque ela é a mais simples, de acordo com o que eu consigo ver. Beleza. Agora, o terceiro passo é eliminar a incógnita, né? O que eu vou eliminar? Bom, eu vou escolher. Ou eu vou eliminar o x, ou eu vou eliminar o y. E como que eu vou fazer essa eliminação? Pode ser através da soma direta dos termos, ou pela multiplicação da equação por um número inteiro. Será que se eu somar essa equação número 1 com essa equação número 2 aqui, eu consigo eliminar alguma incógnita? Não, né? Por quê? Porque se eu fizer x mais 2x, vai ser 3x. E y mais y, 2y. 14 mais 24, 38. Adiantou alguma coisa para mim? Não adiantou nada. Então tem que ter algum artifício para poder fazer com que essa incógnita, x ou y, suma daqui. Como eu escolhi a primeira, olha só. Se eu multiplicar ambos os lados dessa equação por menos 1, eu vou obter todos os valores negativos, né? X era positivo, ficou negativo. Y era positivo, ficou negativo. E 14 também era positivo e ficou negativo. Por isso, menos x menos y mais 14. Então agora, eu vou pegar a segunda equação que eu não fiz nada com ela. Eu vou apenas repetir. E esse vai ser o meu novo sistema. Agora sim, eu vou somar. Por que eu vou somar? Porque eu estou utilizando o método da soma, né? Então eu vou somar as equações. A primeira com a segunda. Então, menos x mais 2x, x. Menos y mais y, eu corto, né? Eu elimino. Agora, menos 14 mais 24, 10. Então, a solução de x vai ser igual a 10. Agora que eu já achei o valor de x, né? Que ele vale 10, vou escrever ele aqui, ó. Melhor. Aqui, ó. X vale 10. Eu tenho que encontrar o y, igual eu fiz no outro método. E como que eu vou fazer isso? Eu vou substituir o valor desse x na outra equação. Exatamente isso aqui que eu vou fazer. Que outra equação? Bom, eu vou escolher a equação 1 para poder fazer essa substituição, porque está muito mais fácil de mexer com ela do que mexer com essa equação aqui de baixo. Então, ó, eu vou repetir, né, a primeira equação aqui, x mais y igual a 14, e aonde tem x, ou seja, aqui, eu vou colocar o valor de 10, porque x vale 10. Então, 10 mais y é igual a 14. Y mantém, 10 vai para o outro lado da igualdade, invertendo o sinal. Então, 14 menos 10, 4. Dessa forma, y é igual a 4. É importante observar que tanto faz você utilizar o método da soma ou o método da substituição. A resposta do seu sistema tem que ser a mesma. Então, se no exercício anterior eu achei x igual a 10 e y igual a 4, nesse exercício eu tenho que achar a mesma resposta. Para uma contextualização do que vimos até agora, imagine a seguinte situação. Numa fazenda existem galinhas e cabras, num total de 40 cabeças e 128 pés. Determine o número de cabras dessa fazenda. Eu vou chamar galinhas de G e cabras de C. Bom, você está me falando que galinhas e cabras, né, existe um total de 40 cabeças. Então, galinhas mais cabras é igual a 40. Essa primeira equação, ela vai me representar as cabeças, certo? E no segundo momento, galinhas e cabras têm 128 pés. Então, olha só, a galinha tem 2 patas, né? 2 pés. Então, por isso, 2G. A cabra já tem 4. Então, por isso, 4C. E esse total é igual a 128. Agora que eu já montei a minha equação, eu vou resolver o meu sistema. O que eu vou fazer? Seguindo aqueles passos passados anteriormente. Eu vou separar as equações, né? Vou dar nome a elas, 1 e 2. E vou escolher o método. Eu aqui escolhi utilizar o método por substituição, mas eu poderia usar o outro método sem problema nenhum. Beleza. Agora, então, eu vou deixar alguém em evidência, né? Eu vou isolar. Então, eu resolvi deixar
G igual a 40 menos C, né? Porque o C, ele está positivo, ele vai passar para o outro lado da igualdade, invertendo o sinal. Agora que eu escolhi que G é igual a 40C, eu vou pegar esse valor de G e vou jogar na segunda equação. Então, onde tem G aqui, eu vou substituir por esse valor aqui de cima. Então, 2 que multiplica 40 menos C, mais 4C igual a 128. Propriedade distributiva da multiplicação. 2 vezes 40, 80. 2 vezes menos C, menos 2C, mais 4C é igual a 128. 2C é igual a 128 menos 80. 2C é igual a 48. Esse C vai passar dividindo o 48. Então, C é igual a 48 sobre 2. C é igual a 24. Então, existem 24 cabras nesta fazenda.